Então, estamos começando a nossa terceira aula, né? Na verdade, é o nosso segundo dia de aula, mas já é a nossa terceira aula, porque vamos de duas em duas. Então, como eu falei, eu vou passar o link para vocês do último vídeo, tá? Vou deixar disponível lá no Siga. E hoje a gente vai continuar falando sobre grafos e conceitos, essa parte inicial, né, de conceitos em grafos, porque nós começamos a ver na aula passada, nós não vamos falar, obviamente, com muita profundidade, né, assim, dos conceitos, em geral num curso de graduação, na computação a gente fala mais, ou na matemática, a gente fala um pouco mais, né, mas isso é mais para introduzir a teoria dos grafos e apresentá-los, né? Então, hoje a gente vai... Vamos lá, aqui. Ué. Sempre acontece alguma coisa estranha, né? Será que é isso? Vamos ver. Não, não é essa. Deixa eu colocar para apresentar de novo, que é mais fácil. Bom, então, como eu falei, a gente vai continuar falando de conceitos básicos. Então, a qualquer momento que vocês quiserem, vocês podem me interromper e perguntar, enfim, ok? Então, fiquem à vontade, ativem o microfone. Eu também estou de olho aqui no chat pelo outro computador, tá? Bom, então vamos continuar falando de grafos. A gente começa a aula de hoje falando de subgrafos. Então, como o nome já indica, né, é uma subestrutura do nosso grafo, é uma subestrutura que também é um grafo, né? Então, fazendo uma analogia, né, com o que provavelmente vocês lembram lá da escola, quando a gente falava de conjunto e subconjunto, é basicamente a mesma coisa, né? Só que, se vocês lembram bem, né, da última aula, um grafo, ele é composto por dois conjuntos, né? O conjunto de vértices e o conjunto de arestas. E essas arestas são pares não ordenados dos vértices. O que quer dizer isso, né? Que a aresta AB é igual à aresta BA. A ordem que eu coloco, né, digamos, o nome, o rótulo dessa aresta, AB, é a mesma coisa que BA, não influencia, a gente não tem um direcionamento das arestas. Tá? Existem grafos onde as arestas são direcionadas, então faz diferença AB e BA, são arestas distintas. Mas no caso de grafos simples a gente não tem isso, beleza? Então, fazendo analogia lá com conjunto e subconjunto, o que é o subconjunto, né? O subconjunto, ele é um pedacinho daquele conjunto ou até mesmo o próprio conjunto, né? A gente também tem o conjunto vazio, que é subconjunto de todo o conjunto. Então, lá da escola, se puxar da memória, né? Vocês também, os dois, eu acho que tem um pouco de formação em áreas, assim, afins, né? Então, eu acho que talvez vocês lembrem fazendo essa analogia. Só que, como eu falei, grafos são formados por dois conjuntos, de vértices e de arestas. Então, quando a gente fala de subgrafo, a gente está pegando subconjuntos desses dois conjuntinhos, beleza? Então, a gente tem que ter, para o cara ser um subgrafo de um grafo, então a gente diz, por exemplo, que o grafo H é subgrafo de um grafo G, quando o conjunto de vértices de H é um subconjunto dos vértices de G e quando o conjunto de arestas de H é um subconjunto das arestas de G. Ok? Belezinha? Então é isso que está escrito aqui, né, numa linguagem matemática. Acredito que vocês lembrem. Então aqui a gente tem a definição de grafo, né, como a gente viu na aula passada, em função desses dois conjuntos, conjunto de vértices e conjunto de arestas. E aqui a gente tem a notação de contido, né? Contido ou igual. Então, VH, que é o conjunto dos vértices de H,
tem que estar contido no conjunto de vértices, no conjunto dos vértices do grafo G. Assim como as arestas de H, né, o conjunto de arestas tem que estar contido, tem que ser subconjunto, né, do conjunto de arestas do grafo G. Ok? Beleza? Pode, inclusive, ser o próprio conjunto de vértices, pode, inclusive, ser o próprio conjunto de arestas, ou pode não ter aresta nenhuma, beleza? Então, aqui, ó, por exemplo, os meus desenhos tortos, mais um aí para a coleção, a gente tem, eu coloquei um exemplo de um grafo aqui à esquerda, e à direita eu peguei um subgrafo dele. Por que que isso é um subgrafo? Porque observem, ó, esses vértices, todos os vértices que estão aqui à direita, eles também estão aqui à esquerda. Observem que tem um vértice faltando, né? Um vértice que está no grafo original que não está aqui à direita. Beleza? Assim como nem todas as arestas que estão aqui no meu grafo à esquerda são arestas aqui do meu subgrafo. Ok? Então, é um subgrafo simplesmente por quê? Porque o seu conjunto de vértices e o seu conjunto de arestas, ambos, né, estão contidos, respectivamente, no conjunto de vértices desse cara aqui e no conjunto de arestas desse cara aqui. Tranquilo? Tranquilo. Beleza? Então, a gente entra em outro conceito que está relacionado com o conceito de subgrafo, que é o conceito de subgrafo gerador. É um tipo de subgrafo específico que carrega com ele todos os vértices do grafo. Aí, quando é gerador, não pode faltar grafo. Ou, não pode faltar vértice, tá bom? Então, tem que possuir o subgrafo. Qualquer subgrafo gerador tem que possuir todos os vértices. E as arestas? Bom, as arestas continuam sendo um subconjunto qualquer, ok? Então, aqui, ó, exemplo, mesmo grafo aqui, né? Aí eu peguei aqui, ó, um subgrafo gerador dele. Isso é um subgrafo gerador. Por quê? Porque ele possui todos os vértices do grafo e o conjunto de arestas desse grafo aqui é um subconjunto do conjunto de arestas aqui desse grafo à esquerda. Vocês concordam que aqui a gente tem um subgrafo gerador? Sim, dada a sua definição, é exatamente isso. Beleza? Então, para sempre que aparecer, gente, essa palavrinha gerador, vai ter todos os vértices do gráfico que a gente está trabalhando, tá bom? Observem aqui, né, que várias pessoas normalmente ficam em dúvida, mas pode ser vazio? Pode, né? Lembrando lá da analogia com os conjuntos, o conjunto vazio é subgrafo de qualquer conjunto, tá? Então, aqui não temos nenhuma aresta que tínhamos aqui no grafo original. Isso daqui é o que a gente chama de grafo nulo, né? Onde a gente não tem arestas entre os vértices. Todo mundo tem grau zero aqui nesse grafo. Tranquilo? Belezinha? E aqui embaixo, ó, tem outro exemplo de subgrafo, gerador. Gerador porque possui todos os vértices do grafo e é subgrafo porque o conjunto de arestas está contido nesse conjunto aqui original. Observa que só está faltando aqui, né, essa aresta aqui que liga esses dois vértices. Beleza? Tranquilo? Sim, tranquilo. Aí, a gente também tem outro tipo especial aí de subgrafo, que são os subgrafos induzidos, tá? Um subgrafo ele pode ser induzido por um conjunto de vértices ou um conjunto de arestas. Em geral, quando a gente fala de subgrafo induzido, normalmente a gente se refere a vértices. Então é por isso que eu só vou entrar aqui com vocês no subgrafo induzido pelo conjunto de vértices. Mas a definição para conjunto de arestas é análoga, tá bom? Então, ó, olha só, esse é um conceito que, em geral, passa um tempo os alunos esquecem e não lembram mais de jeito nenhum. Então, inclusive, lá no canal tem um vídeo que eu não gravei para vocês, humanizados, eu gravei pros chuchus da Grafotena, mas que acho que vai servir para vocês relembrarem um pouquinho esse conceito caso ele fuja da cabeça de vocês.
Então, se vocês quiserem, tá lá na playlist Grafotena e vocês podem assistir os exemplos que eu faço sobre subgrafos induzidos, tá bom? É um videozinho só na mesa digitalizadora, se eu não me engano. Bom, então o que é um subgrafo induzido? Você tem um grafo, né? Então você vai pegar um subconjunto dos vértices desse grafo, que eu tô chamando aqui de X, tá bom? Então eu tô pegando um pedacinho lá do meu conjunto de vértices. Eu quero determinar o subgrafo induzido por esse conjunto de vértices. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, colocar esses vértices no plano. Pum, 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 pum. Peguei lá, coloquei todos os vértices de X. Tranquilo? Em seguida, eu vou olhar para o meu grafo e vou procurar todas as arestas que tem os dois extremos nesse conjunto de vértices que a gente pegou. E eu vou acrescentar todo mundo lá. Não pode faltar ninguém. Beleza? Isso é um subgrafo induzido. Vamos voltar aqui nesse exemplo anterior. Se eu estou procurando, por exemplo, o subgrafo induzido por esses 5 vértices aqui, ó, de maneira alguma eu posso dizer que esse é o resultado. Por quê? Porque existe uma aresta aqui no grafo que tem os dois extremos nesse conjunto e que não está aqui nesse subgrafo. Então, esse subgrafo aqui, ó, esse pentágono, esse ciclo com 5 vértices, ele não é um subgrafo induzido por esses 5 vértices. Beleza? Para ser induzido, eu precisaria que ele tivesse todas as arestas que tem os dois extremos no conjunto que eu estou olhando lá no grafo. Então, tá faltando essa aresta aqui, ó, que vai de um vértice, desse vértice aqui para esse vértice aqui. Beleza? Ok? Ok. Sim. A mesma coisa aqui, ó, por exemplo, se eu considerasse esses 4 vértices aqui, se eu fosse pegar o subgrafo induzido por esses 4 vértices, esse pedacinho aqui seria um subgrafo induzido? Não sei dizer. O conceito está meio abstrato na minha cabeça. Então, justamente por isso que eu perguntei. Porque geralmente quando eu falo, vocês entendem, mas na hora de vocês responderem, foge. E é normal isso, com esse conceito, eu não sei por que acontece isso, mas todo mundo que começa a aprender grafos acha esse conceito de induzido aí meio estranho. Então, ó, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Eu quero saber com relação a esses 4 vértices, né? Então, eu olho para o meu grafo. Esses 4 vértices estão aqui, né? Os 4 vértices. Aí eu Sim. tenho que pegar todas as arestas que tem os dois extremos nesses 4 vértices e colocar no meu subgrafo induzido. Então, ó, essa aresta aqui tem os dois extremos nos 4 vértices, né? Em particular nesses dois. Então, ela tem que estar no meu subgrafo induzido. E ali está, ok? Então, no caso, não é um subgrafo induzido porque falta aquela na direita, ligando o ponto superior e inferior direito. Perfeito. É Falta verdade. essa aresta aqui. No subgrafo induzido, não pode faltar aresta, ok? Se a aresta tiver os dois extremos no conjunto que a gente está trabalhando, ela tem que estar no subgrafo induzido. Beleza? Beleza. Vamos ver mais um exemplinho aqui. Ó, por exemplo, eu quero o subgrafo induzido por esses 3 vértices. Então, eu pego esses 3 vértices e olho no meu grafo todas as arestas que têm os dois extremos nesses 3 vértices, ok? E dá justamente um triângulo, né? Sim. Um ciclo de tamanho 3, ok? Belezinha? Não Ok. poderia faltar nenhuma dessas arestas, senão não seria um subgrafo induzido. Seria um subgrafo, mas não induzido. Tranquilo? Tranquilo. Então, como eu falei, se voltar a dúvida, tem um videozinho lá no canal, que eu acho que é bem tranquilo de vocês assistirem, que é só videozinho de exemplo, tá bom?
Então, dá um pulo lá. E aí a gente passa para os conceitos de cliques e conjuntos independentes. Bom, uma clique é um tipo especial de subgrafo. É um subgrafo onde todo mundo vê todo mundo. Na aula passada, né, eu introduzi esse negócio aí de ver, né? O ver é análogo, é equivalente a ser adjacente, né? Então eu falo ver para ficar uma coisa mais informal, né? Então numa clique, todo mundo vê todo mundo. Então é um subgrafo que a gente chama de completo, né? A gente ainda não falou de grafos completos. Eu até tentei mostrar para vocês num exemplo, mas faltava uma aresta. Mas o que é o grafo completo, né? O grafo completo é justamente o grafo onde todo mundo vê todo mundo é vértice universal, né? E a clique? A clique é um subgrafo onde todo mundo vê todo mundo, beleza? Nesse subgrafo, todos os vértices são universais. Então, ó, por exemplo, o meu grafo todo, ele não é um grafo completo. Por quê? Porque existe, por exemplo, esse vértice aqui de cima não vê esse vértice aqui de baixo. Esse vértice aqui de cima não vê esse cara aqui, ok? Então, não é um grafo completo. Tem vértices aí que não são universais. Aliás, no grafo todo, né, não tem ninguém que seja universal. Se não estou me equivocando, não estou me equivocando. Ninguém vê todo mundo, né? Ninguém tem grau, número de vértices menos 1. Então, nesse grafo aqui, esse grafo aqui não é completo e não possui vértice universal. Mas quando a gente dá um foco aqui, ó, só nesse pedacinho, observa que nesse pedacinho aqui que está circulado, todo mundo vê todo mundo. Então, a gente tem um subgrafo completo. Um subgrafo completo é chamado de clique. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Ok. Então, clique subgrafo completo. Subgrafo onde todo mundo vê todo mundo. E o conjunto independente? Exatamente o oposto disso. No conjunto independente, ninguém vê ninguém. Todo mundo, se você olhar só para o conjunto independente ali, o subgrafo induzido por esse conjunto é nulo. Ok? Beleza? Então, ó, isso daqui é um conjunto independente. X, Y, Z é um conjunto independente. Então, quando você olha para o subgrafo induzido por ele, pega lá o seu grafo. Olha para esses 3 vértices. Então, pega todas as arestas que são incidentes a 2, né? Tem 2 extremos nesse conjunto. Se isso for um conjunto independente, não vai existir aresta. Vai ser um subgrafo nulo. Ok? Essa notação aqui, ó, gente, eu não reforcei, né? Quando a gente estava falando sobre grafo induzido. Quando aparece esse colchete aqui, ó, é porque a gente está falando de subgrafo induzido por esse conjunto que está aqui dentro. Tá bom? Essa é a notação de subgrafo induzido. Beleza? Sempre que aparecer o colchete, então, com um conjunto dentro, né? Significa que é o subgrafo induzido por esse conjunto. Beleza? Então, aqui a gente tem um exemplo. Olhando para o mesmo grafo que a gente tinha anteriormente, esses 2 caras aqui, eles não se veem. Não tem aresta entre eles. Beleza? Então, eles formam um conjunto independente. Tranquilo? Só uma pergunta. Eu não poderia pegar um vértices que são conectados no conjunto original. Se eu extrair esses vértices e simplesmente remover as arestas, mas manter a mesma quantidade, ele não consta como um conjunto independente, não, né? Tem que ser desde o início, não podem ser conectados. Isso aí. Perfeito. Tá? Porque senão, no grafo original, ele não era independente. Havia aresta entre eles. Tranquilo? Certo. Agora, nesse grafo aí, eu apontei, né, esse conjunto independente. Vocês conseguem achar outro conjunto independente para mim? Só é difícil falar porque não tem nenhuma letra, marcação né? neles. Tá bom. Selecionando esse vértice aqui, ó, mesmo, ó, esse aqui. O que está à direita do que está fazendo o conjunto independente com ele agora seria um outro caso. Seria um outro caso, certo? E daria para acrescentar mais algum vértice além desse?
Um exemplo que eu consigo pensar aqui de pegar 3 vértices e eles serem independentes seria o que, levando em consideração esses dois que estão circulados em roxo, o que está acima deles. Mas se eu pegar o que está, Ah, tá. O que está acima, o vai. que está abaixo, mais à esquerda. Certo. E o que está à extrema direita. E o que está na extrema direita. Beleza. Não, mas acima. Aqui? Esse, exato. Que aí nenhum desses 3 estão conectados entre eles. Não, tá assim, né? Olha Tá. aí melhor. Verdade, tem uma... Tem essa aresta aqui. Tem razão. Né? Tem outro jeito? Tentar um conjunto independente aí com 3? Eu não tô vendo, não. Mônica arrisca? Eu não. Ó, se Qual a gente fixar, né? Igual estávamos fazendo. Fixando esses dois, tem algum jeito? Esses dois que já estão aqui circulados, né? Tem algum jeito de aumentar? Não, porque todos os outros estão conectados a esse da direita. Perfeito. Não dá, né? Bom, então, se eu trocar, ao invés desse daqui, colocar esse daqui, continuo tendo problema, né? Esse cara aqui vê todo mundo aqui da parte inferior e esse cara aqui vê esse daqui de cima. Aí, Adriano tentou trocar, né? Por esse aqui. Quando a gente coloca esse aqui, quem é que não tá na vizinhança dele? Bom, esse cara aqui, né? Mas aí já lascou tudo, porque se eu olhar a vizinhança desse daqui de cima e desse daqui do lado, já dá todo o resto do grafo, né? Sim. E se eu pegar também esse daqui ou esse, né, que não estão na vizinhança desse daqui de cima, acontece a mesma coisa. Então, fazendo uma análise aqui de todos os casos, a gente consegue perceber que não rola, né, um conjunto independente de tamanho maior do que esse conjunto de tamanho 2, né? Na verdade, não temos só esse conjunto de tamanho 2, temos outros conjuntos de tamanho 2, né? Como já falamos. Mas a gente não tem nenhum maior do que ele, do que esses que a gente apontou. Então, como eu perguntei, né, existe outro conjunto independente? Sim, né? A Adriana, inclusive, mostrou outro, né? Aí a pergunta que eu acabei de fazer é se existe um conjunto independente maior. E a gente acabou de responder que não existe, né? Então, esse é o meu gancho para falar de máximo e maximal. Só que para falar de máximo e maximal, eu preciso saber se está tudo ok até agora. Tá tudo certo? Acho que sim. Até onde eu sei, espero que seja certo tudo bem. Então, beleza. Qualquer problema é só vocês me interromperem, tá? Porque eu sei que são muitos conceitos. Então, quero que eles fiquem bem entendidos pra gente não passar adiante com algum problema. Então, vamos lá. Agora eu vou falar de maximal e máximo. E aí eu vou pegar o gancho aqui dessa pergunta, né? O maximal e o máximo é sempre com relação a uma determinada propriedade do grafo. Então, a gente acabou de ver duas propriedades aí. A gente viu a propriedade de ter uma clique, que é... Ter uma clique é o quê? Tem um subconjunto onde todos eles estão conectados. Isso. Todos se enxergam, né? Todos se enxergam, beleza? Todo mundo vê todo mundo numa clique, beleza? Então, o grafo ele tem uma clique quando um subgrafo dele é completo, ou seja, todo mundo dentro desse subgrafo se vê. Tranquilo? E ter um conjunto independente, que é justamente o oposto da clique, né? Lembra que a gente falou do conceito de complementar na aula passada? O complemento de um grafo como se fosse o negativo do grafo. Isso, exatamente. Tudo que está no grafo, todas as arestas que estão no grafo eu tiro e as que não estão eu coloco. Beleza? Então, isso é o conceito de clique e o conceito de conjunto independente, eles são dois conceitos complementares.
Se você pegar o complemento de uma clique, vai dar o quê? Um conjunto independente. E se você pegar o complemento de um conjunto independente, pô, ninguém vê ninguém. Então, quais arestas eu vou ter que acrescentar? Todas as possíveis. Todo mundo vai passar a ver todo mundo. Então, quando eu tomo o complemento de uma clique, eu obtenho um conjunto independente. E quando eu tomo o complemento de um conjunto independente, eu obtenho uma clique. Beleza? Então, assim, ao longo das aulas, a gente vai fazendo uma revisão do conteúdo que a gente já passou, tá? Bom, então aqui, ó, como eu falei, maximal e máximo, ou minimal e mínimo, que a definição é análoga, né? Só troca, obviamente, o maximal por mínimo, por minimal, e o mínimo por maximal. Falei o contrário, mas vocês entenderam. Entendemos. Eles estão relacionados sempre a uma propriedade. Então, por exemplo, esse grafo, essa clique é maximal. Então, você olhou lá para o seu grafo e você quer saber se a clique é maximal. O que isso significa? Significa o seguinte, sempre que vocês ouvirem isso, isso é maximal, você tem que tentar inserir mais coisa no seu conjunto que você está avaliando se é maximal ou não. E quando você insere qualquer outro elemento, já era. Dá ruim. Deixa de satisfazer a propriedade que você está buscando. Então, por exemplo, vamos voltar aqui no da clique. Isso é uma clique, né? Essa clique é maximal nesse grafo aí? Então, o que a gente tem que tentar fazer para saber se essa clique é maximal? Tenta adicionar qualquer outro vértice que está fora dessa clique. E tem que continuar sendo uma clique, para que essa clique aqui não seja maximal. Ou seja, você está conseguindo aumentar a clique. Então, existe uma clique maior que contém essa clique que você está analisando. Então, vamos olhar aqui, ó, para esses 4 vértices aqui que formam essa clique. Temos mais 2 outros vértices aqui no grafo. Se a gente adicionar, por exemplo, esse vértice aqui, estão vendo o meu cursor? Sim. Se a gente adicionar esse vértice aqui, aí agora a gente vai ter esse vértice mais essa clique aqui. Isso continua sendo uma clique? Não. Não, né? Por quê? Eu me perdi aqui. Adicionou o vértice aonde? Eu pego agora, ao invés de pegar só esses 4 vértices aqui, ó, o subgrafo induzido por esses 4 vértices, eu adiciono também esse vértice aqui. Ah, tá, entendi agora. E agora, esse subgrafo aqui induzido por esses 5 vértices é uma clique? Não. Não é. Por quê? Porque o que foi incluído não consegue ver todo mundo. Exato. Então, a gente fere a propriedade de ser clique. Então, eu não tô conseguindo aumentar essa clique com esse cara aqui. Beleza? E com esse cara aqui, eu consigo aumentar a clique? Se eu pegar esses 4 vértices e esse cara aqui? Não. Também não, né? Pelo mesmo motivo. Esse cara aqui não vê nem esse e nem esse aqui. Então, vocês concordam que nesse grafo aqui não tem jeito de eu aumentar essa clique? Sim. Concordo. Não tem nenhuma outra clique que contenha essa clique com 4 vértices e que esteja nesse grafo, certo? Sim. Então, essa clique com 4 vértices é maximal. Beleza? Essa deitada aqui, essa embaixo, né? Essa que está circulada. Ela é maximal. Beleza? Certo. Porque eu não consigo aumentar essa clique. Eu não consigo construir uma clique que contenha ela e seja maior do que ela. Eu não consigo, não tem jeito. Então, essa clique é maximal. Beleza? Beleza. E se eu perguntar agora com relação ao conjunto independente? Esse conjunto independente aqui, ele é maximal? Vou dar um tempinho para vocês pensarem, para ver se vocês captaram o conceito. Por parte, eu posso estar interpretando errado aqui, mas por parte, como a gente discutiu anteriormente, não teria como fazer um grupo de 3, porque não existe situação que seja permita isso.
mas ao mesmo tempo existem diversas outras disposições possíveis para fazer com 2. Então eu não sei se isso conta como maximal ou não. Perfeito. Ótima dúvida, Adriano. Então, o maximal é assim, ó. Dado esse conjunto aqui, tem como aumentar ele? Então não. Não, o maximal é local, é como se você fosse míope, sabe? Você só enxerga ali aquele pedacinho que você está olhando. Beleza? Então, o maximal é isso, ó. Dado esse conjunto aqui, ele é maximal, ou seja, tem como aumentar esse conjunto e continuar sendo conjunto independente? Não. Não tem, né? A gente já fez todas as análises aqui possíveis. Com esses 2 vértices aqui, quando esses 2 vértices estão, eu não consigo inserir mais nenhum outro vértice. Beleza? Para continuar a ter um conjunto independente. Então, sim, esse conjunto independente aqui formado por esses 2 vértices é maximal. Da mesma forma que todas as nossas outras tentativas, né? Se a gente pegar, por exemplo, esse vértice aqui de cima e esse vértice aqui de baixo, esse conjunto vai ser maximal? Vai. Vai, não tem jeito de adicionar outro vértice e continuar tendo conjunto independente. Beleza? Beleza. Ok? Aí, então vocês já entenderam o que é ser maximal, né? Maximal é local. Peguei um determinado pedacinho do grafo e eu quero saber se existe algum outro pedaço que contenha esse que eu estou olhando e que ainda satisfaça a propriedade. Se existir, o pedacinho que eu olhei não é maximal. Se não existir, o pedacinho que eu estou olhando é maximal. Beleza? E o máximo? O máximo tem a ver com cardinalidade, ou seja, quantidade de elementos. Então, agora, o maximal, como eu falei, é míope. O máximo é global, é no grafo inteiro. Você procura o maior de todos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, essa aresta aqui, ó. Essa aresta. Estão acompanhando? Sim. Então, se eu pegar essa aresta, esses 2 vértices, né? Isso é uma clique? Sim. Sim. É a clique de tamanho 2, né? O que a gente chama de completo de tamanho 2, tá? É uma aresta. Essa clique é maximal? Maximal. Acho que Sim. é? Não sei. Pensa aí, o que é ser maximal? Você consegue inserir mais algum vértice aí e continuar tendo clique? Não. Não. Não, né? Só são as 2. Eu tô com esses 2 vértices, eu tenho essa aresta. Se eu adiciono esse vértice aqui, não rola, né? Não. Porque ele não vê esse daqui. Se eu adiciono esse de baixo, também não rola, porque ele não vê o de cima, né? Esses aqui, nem veem esses 2, né? Então, não tem jeito de eu aumentar essa clique aqui, de tamanho 2. Essa clique tem 2 vértices, né? Então, ela é maximal. Não rola, eu não consigo aumentar. Mas ela é a maior clique do grafo? Não. Não, né? Eu tenho essa clique aqui, ó, de tamanho 4. Essa clique tem 4 vértices. Ela é maior do que uma clique de 2 vértices. Então, essa clique aqui, ó, essa aresta, né? Embora seja maximal, ela não é máxima. Por quê? Porque para ser máxima, ela tem que ter a maior cardinalidade no grafo. E eu já encontrei uma clique aqui, ó, com mais vértices. Ou seja, eu tenho certeza que essa daqui não é máxima. Ok? Então, entenderam a diferença entre maximal e máximo? Sim. Maximal é não consigo aumentar. E máximo é cardinalidade, quantidade de elementos. Uma pergunta, o que exatamente é cardinalidade no contexto gráfico? Quantidade de elementos do que você está olhando. Então, por exemplo... Então, podem ser tanto arestas quanto vértices. Não, depende. A clique, né? A clique, como ela é definida, né? É um conjunto de
vértices, onde todo mundo vê todo mundo. Então, a cardinalidade da clique é a quantidade de vértices que ela tem. Beleza? Então, vai depender, Adriano, essa resposta, né, ela depende do que você está olhando. Se você está olhando para clique, conjunto independente, tudo é vértice, né? Agora, por exemplo, tem outros conceitos em gráficos. Se você for olhar um emparelhamento é um conjunto de arestas. Então, a cardinalidade do emparelhamento é a quantidade de arestas que vai ter lá. Entendeu? Então, vai depender do que você está olhando. Tá bom? Sim. Beleza? Da propriedade que você está buscando. Então, ó, essa daqui, essa aresta é maximal, mas não é máxima. E essa daqui, essa com 4 vértices. A gente já sabe que ela é maximal. Máxima, as duas coisas. Mas ela é máxima. Então, daí, o que a gente tira? Todo máximo é maximal. Mas nem todo maximal é máximo. Ok? Perfeito. Beleza? Tudo bem? Todo máximo é maximal, mas nem todo maximal é máximo. As definições são análogas para minimal e mínimo, tá bom? Belezinha? Beleza. Bom, então aqui voltando. Isso daí, gente, é o que está escrito. Isso tudo que eu falei, né? É o que está escrito aí, tá bom? Então, sempre com relação a uma determinada propriedade, o subgrafo, né, ele tem que satisfazer a propriedade e ele é maximal se não existe nenhum outro subgrafo que o contenha e satisfaça a propriedade. E a mesma coisa para o máximo, né? O máximo, ele é relacionado à cardinalidade. Então, você olha lá para o que você está procurando e você sabe que o máximo só vai ser máximo quando atingir a maior cardinalidade possível no grafo, satisfazendo a propriedade. Então, nem todo maximal vai ser máximo. Bom, então aí tem um exercício que é para a gente enumerar, né, todos os conjuntos independentes e cliques maximais do grafo abaixo. Então, eu vou deixar para vocês isso como aconchego do lar, tá? E aí vocês podem colocar rótulos, né? Óbvio, para facilitar a vida, porque como é que você vai enumerar sem os rótulos? Então, vocês coloquem os rótulos e enumerem os conjuntos independentes maximais e cliques maximais desse grafo, tá? Aí, tá pedindo para vocês identificarem a cardinalidade do independente máximo e da clique máxima. Tranquilo? Tranquilo. Bem tranquilo mesmo. Então, é só para treinar, né, o conceito. Então, não deixem de passar lá no canal e assistir o... Ah, também tem um vídeo. Eu falei, né, que tem um vídeo de subgrafo, mas também tem um vídeo de maximal e máximo lá, tá? Então, não deixem de passar lá e assistirem também esse vídeo, que pode esclarecer qualquer dúvida que surja, tá? Bom, agora a gente vai falar do conceito de conexidade. O que é o conceito de conexidade? O conceito de conexidade envolve o conceito de caminho. Vocês lembram lá na aula passada que a gente fez vários exercícios, né, que percorriam o grafo? Sim. Inclusive foi uma questão, né, que foi gerada, né? Ah, mas aqui tá passando, aqui não tá passando a aresta, eu tô furando o vértice, aqui eu não tô furando o vértice. Então, aí logo depois a gente viu, né, os conceitos de passeio, trilha, ciclo, caminho, né? Então, pois bem, num caminho, né, a gente não repete vértices, né? Então, a gente fala que um grafo ele é conexo se existe caminho entre qualquer par de vértices. Beleza? Então, ó, tô parada num determinado vértice do meu grafo. Isso tem que valer para todos os vértices, tá? Para o grafo ser conexo.
Se eu consigo sair desse vértice aqui e ir para qualquer outro grafo, e eu consigo fazer isso para todos os vértices, falei errado, né? De novo. Se eu consigo sair desse vértice para qualquer outro vértice do meu grafo, então eu consigo, se isso valer, né, para todos os vértices, então a gente tem um grafo conexo. O grafo conexo, ele é bem visual. Quando a gente olha a representação geométrica, né, de um grafo conexo, tá tudo junto. Você observa que não tem nada assim, não tem nenhum pedaço do grafo que esteja separado, que esteja isolado. Então é bem simples, né, de você enxergar um grafo conexo. Oi, Marcos, seja bem-vindo. Acabamos, inclusive, de falar da sua pergunta na aula passada, de perfurar o vértice. Você chegou bem na hora, o timing perfeito. Beleza? Então aqui, ó. Professora, só uma definição curta seria que um grafo conexo, ele é conexo quando todos os vértices possuem um caminho entre si. Isso. Tá? Qualquer par de vértices tem caminho. Tranquilo? Então observa aqui, ó. Se eu tô no A, eu consigo ir do A para qualquer vértice. Eu consigo um caminho do A para o E, por exemplo. Eu posso ir do A para o B, para o C, para o D, para o E. Eu posso ir do A para o B, para o C, para o F, para o D e para o E. Pode não ser o caminho mais curto esse que eu falei, mas continua sendo um caminho, né? Eu posso dar uma volta maior, inclusive. Eu posso ir do A para o H, para o G, para o B, para o C, para o F, para o D e para o E. Isso continua sendo um caminho. Então, eu tenho um caminho, se vocês olharem, de todo vértice para todo vértice. Então, esse grafo ele é conexo. Beleza? Tranquilão? Beleza. E quando que ele não é conexo? Quando ele é desconexo. Ha! E aí, ó, visualmente é isso aí que a gente tem, ó. A gente tem coisas separadas. Beleza? Observem, ó, eu não consigo sair, por exemplo, do vértice E e chegar no vértice J. Nem no vértice I, nem no vértice K. Nem de qualquer vértice desse pedacinho para lá, né? Eu não consigo. Tranquilo? Não tem caminho. Por quê? Para eu transitar no meu grafo, para eu percorrer o meu grafo, eu preciso sempre utilizar as arestas, né? Como a gente viu na aula passada. Beleza? Então, ó, isso aqui é um grafo desconexo, ou seja, um grafo que não é conexo, ou seja, não existe caminho entre qualquer par de vértices, né? E eu provo isso exibindo um exemplo aqui, ó. Não existe caminho do vértice F para o vértice J. Tranquilo? Então, eu falo, não é conexo, por isso, isso, isso. Eu dou lá o exemplo que comprova, ok? E aqui em cima, é conexo, por quê? Porque eu consigo facilmente exibir caminho entre todos os pares de vértices. Se eu quiser, eu posso enumerar, certo? Os caminhos aí, pelo menos um para cada par de vértices. Tranquilo? São propriedades bem visuais, tá bom? Aí, ó, gente, a gente entra aqui, ó, quando a gente tem um grafo desconexo, fica evidente o próximo conceito que a gente vai falar, que é o conceito de componentes conexas ou componentes conexos. Você pode falar como você quiser, tá bom? O que são as componentes conexas? As componentes conexas são justamente esses pedaços aqui, ó. Então, isso daqui é uma componente conexa, isso daqui é outra componente conexa. Um grafo desconexo, ele tem duas ou mais componentes conexas, ok? Beleza? Beleza. E um grafo conexo tem quantas componentes conexas? Somente uma. Somente uma. Perfeito. A seguir vai aparecer uma definição de componente conexa que relaciona com o conceito que a gente viu agora de ser maximal, tá?
Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, por exemplo, pega somente o subgrafo induzido por A, B, G e H. Estão olhando? Essa pipa aí, ó. A, B, G e H. Tranquilo? Sim. Uhum. É conexo? Se eu só olhar para esse pedaço aí é conexo? Sim. É. Mas é maximal com relação a ser conexo? Não. Não. Por quê? Porque ele pode continuar expandindo e continuar sendo conexo. Perfeito, Adriano. Se eu colocar, por exemplo, o vértice C, deixa de ser conexo? Não. Não, né? Você tem caminho desses caras aqui para o vértice C. E é isso que você quis dizer quando disse que maximal tem a ver com as propriedades, no caso. Que se expande a outra propriedade, né? Perfeito, isso aí. E agora, se eu colocar o vértice D, continua sendo conexo. Se eu colocar todos os vértices que estão aqui, ó, né? Dentro dessa coisa azul aqui, continua sendo conexo, certo? Sim. A partir de que momento deixa de ser conexo? Quando eu passo a inserir os vértices que estão aqui, né? Sim. Então, eu sei que isso daqui, ó, é um subgrafo maximal com relação à propriedade de ser conexo. E esse outro pedaço aqui é maximal com relação à propriedade de ser conexo? Também. Também, né? Se você acrescentar qualquer outro vértice do grafo, você já não tem um subgrafo conexo. Beleza? Tranquilo? Mas, como eu falei, né? Isso é uma definição formal, tá? Essa definição é uma definição formal. Na prática, é muito visual a gente identificar, né? O grafo desconexo e o grafo conexo. Você bate o olho e você consegue enxergar, geralmente. A menos que esteja desenhado de uma maneira muito ruim para te induzir a não ver aquilo, né? Mas mesmo assim é uma coisa que você consegue bater o olho. Se você prestar atenção, você consegue enxergar a separação das componentes. Beleza? Beleza. Ok. Aí é uma notação, tá? Não é... Essas notações... É claro que é importante de vocês saberem as notações. Eventualmente vai aparecer num exercício e tal. Mas como aqui o nosso foco não vai ser demonstração formal, vai ser mais assim... a busca, né, pelo argumento, por uma coisa coerente, uma coisa que justifique de maneira coerente. Então, assim, a gente consegue se expressar em geral sem saber as formas de denotar, né? Mas sempre é bom, né, vocês conhecerem. A gente denota o número de componentes conexas por W. W de G. Então, quer dizer, o número de componentes conexas. Então, aqui, ó, no exemplo anterior, o número de componentes conexas, ou seja, W desse grafo aqui é 2. W desse grafo aqui de cima, que é conexo, é 1. Ok? Bom, e alguns conceitos óbvios relacionados, né, com isso que a gente está vendo. E também tem a ver com aqueles percursos que a gente viu, né? A gente está falando de caminho aí, de ter caminho, de não ter caminho, de ser conexo, de não ser conexo. Então, como eu falei para vocês, ó, eu consigo ir do A, vou dar um exemplo mais curto, ó. Eu consigo ir do A para o B utilizando essa aresta. Isso é um caminho, beleza? Beleza? Ouviram o que eu falei? Eu consigo ir do A para o B utilizando essa aresta. Mas eu também posso ir do A para o B dando a volta. A, H, G, B. Todo mundo concorda que é outro caminho possível? Sim. Só que não é o menor, certo? Certo. O menor caminho aqui é esse caminho direto, né? Que possui somente uma aresta. Lembra lá quando a gente falou de caminho? A gente já falou de caminho, gente? Eu já nem sei Falou. mais. Falou. Não sei. Grafo, caminho, não Falou. sei.
Não sei se eu já dei a notação. Não, a gente definiu... Não, com certeza falamos. Que quando eu defino o caminho, eu falo que é o tamanho do caminho, né? O comprimento do caminho e a quantidade de arestas dele, né? Então, aqui, ó, esse caminho de A para B, ele possui uma única aresta, né? Então, o tamanho dele é 1, a cardinalidade dele é 1. Agora, esse outro caminho de A para B, que passa por H e G, ele já tem 1, 2, 3 arestas. Então, é possível que num grafo a gente tenha vários caminhos entre um determinado par de vértices. A gente pode ter várias formas de sair de um e chegar no outro. Mas quando a gente fala de distância, a gente considera sempre o menor caminho possível. Tá bom? Então, distância entre dois vértices é um número que é justamente o tamanho do menor caminho. Ok? Então, se a gente falar aqui, ó, distância de A para B é 1. Por quê? Porque eu tenho uma aresta que liga A e B. Ok? Agora, se eu perguntar qual é a distância de A para C? 2, né? O menor caminho que a gente tem de A para C é o que passa aqui por B. Eu não tenho ligação direta, eu não tenho aresta aqui de A para C, certo? Sim. Então, o menor caminho é 2. Logo, a distância de A para C também é 2. Tranquilo? Belezinha? Então, isso é a distância. Distância é número, menor caminho, tamanho do menor caminho. É um número sempre. Tá bom? Quando a gente não tem caminho, ou seja, a gente está num grafo desconexo, a gente diz que a distância é infinita. Então, ó, distância de F para J, infinita. Distância de A para K, infinita. Ok? Porque a gente não tem caminho entre esses caras. E a excentricidade? Bom, excentricidade também é um parâmetro relacionado ao vértice, tá? E como é que a gente calcula a excentricidade? Eu pego o vértice, tá? Eu quero saber qual é a excentricidade do vértice V. Eu vou calcular a distância desse vértice para todos os outros vértices do grafo, ok? Primeira coisa para calcular a excentricidade de um vértice. Pego e olho a distância dele para todos os outros caras do grafo. Aí eu vou pegar a maior dessas distâncias. Isso é a excentricidade. Beleza? Beleza. Eu sei que é muito conceito, mas aos poucos, fazendo exercício, isso entra na nossa cabeça. Passa a ficar fácil, tá? Então, distância é um número, é o tamanho do menor caminho, é entre dois vértices. Excentricidade é um parâmetro do vértice. Eu quero a excentricidade de um vértice, ou seja, é a maior distância dele para algum outro vértice do grafo. Então, eu vou calcular todas as distâncias de V para todos os outros vértices e vou pegar a maior delas. Isso vai ser a excentricidade do grafo. Do vértice. Beleza? Então, todo vértice vai ter uma excentricidade. E aí, o que é o diâmetro? É a maior das excentricidades. Beleza? O diâmetro, olhando agora para o grafo todo, né? O diâmetro é um parâmetro do grafo. A excentricidade é um parâmetro do vértice. O diâmetro é um parâmetro do grafo. Ele é o maior caminho no grafo. Beleza? Ele é o maior menor caminho no grafo. Tranquilo? Isso é o diâmetro, o maior menor caminho. Então, você vai olhar para todas as excentricidades. Calculei, né? Todas as excentricidades. Eu vou pegar a maior delas. Ok? Isso é o diâmetro. E o centro? O centro não é um número. O centro é um conjunto de vértices. São aqueles vértices que são centrais. Eles estão mais perto de todos os outros vértices.
Então, o centro, ele é um conjunto de vértices que tem a menor excentricidade. Pode ser, inclusive, que todo mundo no grafo tem a mesma excentricidade. Aí o centro é todo mundo. Beleza? Mas pode ser que só um vértice tenha excentricidade 1, por exemplo. Vamos supor, tem um vértice universal. Ele enxerga todo mundo. Então, a distância dele para todos os outros vértices do grafo é o quê? É 1. Então, a excentricidade dele é 1. Obviamente, essa vai ser a menor excentricidade do grafo. Pode ser que tenha outro vértice universal. Por exemplo, num grafo onde todo mundo vê todo mundo, a excentricidade de todos os vértices é 1. Então, todo mundo está no centro do grafo. Beleza? Então, ó, nós vimos distância, excentricidade, diâmetro e centro, tá? Fazendo um resumão disso daí que a gente acabou de falar. Distância, menor caminho, ok? Lembra que a gente sempre quer o esforço mínimo. Distância, menor caminho, ok? Beleza? Então, é um número. Distância entre vértices é um número. Excentricidade. Calcula todas as distâncias de um vértice para todos os outros e pega a maior delas. Eu quero saber, fixando esse vértice aqui, qual que é o vértice que está mais distante dele. Isso vai ser, esse número vai dar a excentricidade do vértice. Excentricidade é parâmetro do vértice. E diâmetro? Diâmetro é parâmetro do grafo. Eu tenho em mão todas as excentricidades. Eu vou pegar a maior delas. Então, olhando globalmente, quem é que está mais distante de quem aí? Qual é esse número? Qual é a maior dessas distâncias no grafo todo? E o centro? São aqueles que estão mais próximos de todo mundo. Centro não é um número, é um conjunto de vértices, ok? Então, eles têm a menor excentricidade do grafo. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Não? Bom, aí, claro, óbvio, para vocês fixarem e me xingarem por todo final de semana, eu quero que vocês calculem aí as distâncias entre todos os pares de vértices, a excentricidade de cada vértice, o diâmetro e o centro do grafo, tá bom? Então não esqueçam, distância, excentricidade e diâmetro são números. Centro, conjunto de vértices, ok? Não esqueçam disso que vai ser sucesso.